Oi, Psi! Monique aqui, psicóloga e doutoranda em psicologia na área de avaliação psicológica. Neste vídeo, nós daremos continuidade ao conteúdo de psicologia experimental, focando no comportamento respondente, no reflexo condicionado. Como um conteúdo bônus, eu trouxe algumas reflexões das implicações do estudo sobre o comportamento respondente para o nosso contexto atual do dia a dia, implicando então em propostas de intervenção na área da psicologia. Vamos refletir sobre as técnicas da terapia comportamental realizadas então no estudo na intervenção sobre as emoções. Vamos começar? Uma grande questão que se coloca então diante do estudo do comportamento respondente, do reflexo respondente ou do reflexo pavloviano e desse experimento levado adiante para a área de psicologia pelo Watson, é por que aprender, então, sobre reflexo condicionado? Por que aprender sobre como as pessoas aprendem a novos comportamentos? Então, nesse caso, a gente pode pensar em implicações do behaviorismo para diferentes áreas da psicologia. Nesse caso, uma das áreas que utilizam esses princípios ou esses conceitos é a psicologia clínica. Então, mais especificamente na prática clínica, essa questão da psicoterapia. E aqui a gente pode trazer uma definição de psicoterapia como um método de tratamento que utiliza meios psicológicos, em especial a comunicação verbal, mediante os quais um profissional que foi treinado, que é esse terapeuta, busca deliberadamente influenciar um cliente ou paciente que o procura com a finalidade de obter alívio para um sofrimento de natureza psíquica. Então, uma pessoa que ela tem uma fobia, que ela tem um transtorno de ansiedade, que ela tem uma depressão ou outros problemas de natureza emocional, por exemplo, fazendo essa relação com o conteúdo que nós aprendemos agora, ela está em um processo de sofrimento, que se representa aí atividades que ela passa a não conseguir mais desempenhar, a exercer no dia a dia, sobre as respostas que isso desencadeia em termos de pensamento, de reações corporais e fisiológicas que são desencadeadas. Alinha-se a essa definição de psicoterapia enquanto um método de tratamento, no sentido de remissão de sintomas. Então, aquela fobia, ela pode ser extinta, né, de forma espontânea. Mas, como a gente viu, isso vai ter um custo e pode não acontecer, e pode acontecer de ter uma resposta, de ter um tempo ali também muito longo para que isso aconteça. Então, nós vamos utilizar aquilo que diz respeito à psicologia. Então, no caso, o behaviorismo é uma abordagem da psicologia que se mostra eficaz em termos de tratamento. Nesse caso, das fobias também, por exemplo. Então, enquanto um contexto terapêutico, a comunicação verbal é o principal recurso de entender, de ouvir o que essa pessoa tem a dizer, o que ela vivencia, de estabelecer ali com ela um diálogo, esclarecendo ela sobre esse fenômeno que está acontecendo com ela, certo? Então, nesse contexto, existe um terapeuta e existe um cliente ou paciente, dependendo aí da abordagem. Mas, no caso, um cliente que vai procurar essa ajuda. Então, ele vai procurar do terapeuta os conhecimentos e as técnicas necessárias para que ele consiga obter alívio para aquilo que ele tem vivenciado. Então, a terapia comportamental, em um contexto de psicoterapia, tem características que vão ser compartilhadas com outras abordagens psicoterapêuticas, que é essa relação entre cliente e terapeuta. Então, o cliente ele precisa se sentir motivado para mudar. Então, se ele não se sente motivado, dificilmente essa mudança vai acontecer. Ele precisa conseguir tolerar certos níveis de ansiedade e ser capaz de estabelecer essa aliança terapêutica, ou seja, de trabalhar de forma cooperativa com o seu terapeuta. Já o terapeuta, ele precisa demonstrar competências profissionais que passam por essa questão mais pessoal, de aceitação, cordialidade, empatia, interesse. Então, se você quiser saber um pouco mais disso, eu recomendo que você assista aos vídeos da nossa série do livro Tornar-se Pessoa, que a gente aprofunde e destrincha vários desses aspectos relacionados a uma relação de ajuda, além do conhecimento teórico e experiência técnica. Então, não basta somente ser uma boa pessoa, isso é fundamental. Aqui, nós estamos em um contexto profissional, então o conhecimento da teoria e a experiência técnica são fundamentais. Espera-se também que ele consiga transmitir confiança para o paciente e negociar as tarefas que serão realizadas. Então, não é um contexto escolar, não fez a tarefa, vai perder ponto. Não é isso. É uma relação de ajuda. Então, a pessoa, muitas vezes, ela não vai conseguir
fazer aquilo que foi proposto. Mas o que não deu certo? O que é possível fazer? Essas negociações de tarefas são importantes para garantir também essa aliança terapêutica. Então, a terapia comportamental, de acordo com Cordioli e colaboradores, no livro Psicoterapias, ele traz aqui que a terapia comportamental é eficaz, ou seja, ela funciona para diferentes tipos de transtornos, quando a gente fala nessa questão do psicopatológico, certo? Por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, para esquizofrenia, para transtorno por uso de substâncias, para transtornos alimentares como a bulimia, transtornos somatoformes, para insônia, transtorno bipolar, transtornos depressivos, manejo da raiva e agressividade, fobias específicas, que é nesse caso, como a gente do conteúdo de Watson, para o transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de estresse pós-traumático. Então, todos esses transtornos, eles têm uma relação também com esse conteúdo da psicologia experimental que a gente viu. Claro que outras pesquisas avançam e se aprofundam em aspectos específicos em relação aos transtornos, sua definição, diagnóstico, fatores associados, mas também nos trazem aí que compartilham essa proposta, né, essa abordagem da terapia comportamental, que vai se utilizar dos princípios básicos e de outros tantos da área do behaviorismo, da teoria comportamental, para poder trazer esse alívio. Então, a terapia comportamental, quando nós resgatamos o condicionamento clássico, nós temos uma técnica conhecida como dessensibilização sistemática. Então, nesse caso, para uma pessoa que tem uma fobia, que a gente pega lá aquele gradiente de resposta, né, que a gente estudou ali. Então, é uma técnica, então, utilizada com base na generalização respondente. Então, a pessoa sente medo de vários objetos que se assemelham àquele objeto fóbico. Então, na dessensibilização, a gente vai dividir esse procedimento em extinção em pequenos passos. Então, existe uma hierarquia, por exemplo, de ansiedade. E para construir essa hierarquia, não é só o terapeuta que faz e leva isso para a sessão. Ele vai construir isso com seu cliente, então estabelecendo uma escala crescente de estímulos de acordo com as magnitudes que produzem. Então, você tem mais medo de quê? E depois disso? Então vai construindo, fazendo essa lista de estímulos relacionados com o estímulo fóbico. E a ideia, então, que esse cliente comece a se expor a situações, a estímulos, nessa sequência estabelecida de forma repetida, certo? Então, por exemplo, lista de estímulos fóbicos, quando a gente vê um medo de cachorro. Então, a pessoa pode ver fotos de cães, tocar em cães de pelúcia, observar de longe cães bem diferentes daquele que atacou a pessoa, observar de perto cães bem diferentes daquele que atacou o indivíduo, observar de longe cães similares ao animal que atacou a pessoa, de perto cães similares ao animal que atacou, ou interagir com cães similares. Então, é de menos ansiedade até uma ansiedade com uma magnitude que desencadeia respostas extremamente desconfortáveis para o indivíduo, respostas de medo. Então, a pessoa, ela segue nessa hierarquia de um para o outro, somente quando essas respostas de medo, elas de fato forem desassociadas desse estímulo. Então, se a gente aprende por associação, então a gente vai ter que começar a desassociar. Então, é como se houvesse no sentido assim, se o estímulo era neutro e passa a ser condicionado, num processo de dessensibilização, ele precisa passar de condicionado e voltar a ser neutro, certo? Basicamente seria isso, tá? Outra técnica adotada pela terapia comportamental relacionada ao condicionamento clássico é o contracondicionamento. Então, nesse caso, consiste em condicionar uma resposta contrária àquela produzida pelo estímulo condicionado. Então, por exemplo, uma pessoa ela sente ansiedade ao ser questionada, porque aprendeu. Era uma situação neutra que foi associada a essa resposta de ansiedade. E aí, nesse caso, então, nós precisamos que, ao ser questionado, ela se sinta relaxada. Ou seja, ela veja que naquela situação mal nenhum vai acontecer. Então, para isso, é possível que, antes de ser questionado, ela faça uma massagem relaxante, ela escute a sua música favorita, ela tente se distrair com outras coisas, assistir um episódio de uma série. Então, para que isso alivie essas respostas de ansiedade, para que ela esqueça, para que essa associação entre esse estímulo de ser questionado e ansiedade vá se enfraquecendo também. Então, massagem, ser questionado, contra condicionamento. Ser questionado pode vir a produzir essa resposta de relaxamento, que é o que se chama, então, de contracondicionamento. Então, ao invés de
de produzir uma reação emocional desagradável, como a gente estudou no vídeo das emoções, ela vai passar a produzir uma emoção agradável. Então, vai mudar aí a valência emocional. Por último, uma outra implicação prática que eu acho interessante a gente trazer para ampliar essa visão de psicologia experimental, tornando o conteúdo um pouco mais, palatável, é pensar na regulação emocional. Então, no vídeo que eu trouxe sobre as emoções, nós exploramos definições e esse processo de aprender também sobre as emoções e como isso ocorre. E lá nós falamos sobre a regulação emocional, sua relação com o temperamento e com a personalidade, e como que a regulação se modifica ao longo do nosso ciclo de vida, transformando em algo que é interpessoal dessa relação entre nós com outras pessoas, que vão nos ensinando como emitir respostas emocionais mais adequadas ao contexto, até que passa a ser um ganho do próprio indivíduo. Então, na regulação emocional, surge uma grande questão. Como posso controlar minhas emoções? O que não fazer, certo? Então, duas estratégias comuns, que são a supressão do pensamento e a ruminação, elas não funcionam. Então, na supressão de pensamento, as pessoas elas tentam não sentir ou responder à emoção. Isso muitas vezes leva a um efeito rebote, em que os indivíduos pensam mais sobre algo após a supressão do que antes. Já a ruminação, ela envolve pensar, elaborar e concentrar-se em pensamentos ou sentimentos indesejados. Essa resposta prolonga o estado de humor e impede estratégias bem-sucedidas de regulação do humor para o problema. Então, quando nós vivenciamos emoções desagradáveis associadas a estímulos, por exemplo, no trabalho, uma pessoa te tratou mal, te despertou raiva, te despertou ansiedade, alguma coisa do contexto que aconteceu do seu dia. Então, essas estratégias vai falar sobre como nós lidamos com as nossas emoções. O que nós fazemos para tentar resolver aquela situação. Se não com a pessoa, com nós mesmos. Então, normalmente, quando a gente tenta evitar pensar daquilo que aconteceu, ou tenta pensar demais sobre aquilo, a gente pensa demais, isso acaba nos prejudicando. Porque quando a gente suprime o nosso pensamento, então, ele fala aqui que a gente vai acabar pensando mais sobre aquilo, ou seja, fazendo uma relação entre a supressão com a ruminação. Então a gente vai ficar pensando constantemente e alimentando aquela emoção desagradável ao longo de muito tempo, falando sobre aquilo. Toda pessoa que você vê, você comenta, vê, comenta, vê, comenta. Então aquilo fala desse processo de ruminação, que vai prolongar esse estado de humor. Então essa emoção, ela passa a ser algo pontual e se transforma em um estado afetivo mais duradouro, que afeta então o nosso humor. Como a gente vivencia as diferentes experiências ao longo do nosso dia, ao longo da semana, enfim. Então, essa que é a questão, certo? E o que é possível fazer então? Se ruminação e supressão não funcionam, é importante tentar assumir o controle da situação. Então, ao colocar-se em determinadas situações e evitar outras, você pode influenciar a probabilidade de experimentar determinadas emoções. Então, avaliar. Qual é a situação? Eu preciso estar ali mesmo ou eu posso evitar? Se eu não posso evitar, a gente tem outras estratégias. Mude o significado. Então é possível alterar diretamente reações emocionais a eventos quando a gente faz uma reavaliação cognitiva em termos mais neutros. Então é ampliar o nosso foco de transformar aquilo que foi algo pessoal em algo que é da pessoa, de como ela se comporta, de algo que ela tenha vivenciado e que isso acabou repercutindo no seu comportamento sobre nós. Se não é possível mudar o significado, a gente pode tentar levar na brincadeira. Então, usar o humor tem muitos benefícios para a saúde física e mental. Mas, obviamente, o humor aumenta o afeto positivo. Então, quando acha algo engraçado, a gente sorri, gargalha e entra em um estado de animação prazeroso e relaxante. E que é muito cuidado com essas questões de humor, porque entra também em outros comportamentos, né? Como comportamentos abusivos, como assédio, como discriminação. Então, não é levar tudo na brincadeira, é avaliar se aquela situação ela precisa de controle da situação, de mudar o significado ou de se posicionar de forma assertiva também, que embora não esteja aqui, isso é importante de ser resgatado, né? De colocar aquela situação, de falar, de expor, não gostei disso, o que é possível fazer a respeito disso, né? Outra possibilidade é distrair-se. Fazer algo que não seja uma atividade preocupante ou pensar em algo diferente é uma estratégia especialmente boa para controlar a emoção. Então, fazer uma atividade física, praticar algum tipo de esporte, fazer meditação, conversar com outras pessoas, tomar um café, fazer alguma coisa que te distraia daquele problema.
né? Para que você possa voltar para aquela situação, se ela não for evitável, e olhar, ampliar o significado, mudar esse significado dela e se desprender dessa emoção desagradável. Então, aqui existe também uma compreensão da regulação emocional sobre aquilo que funciona e não funciona. Então, quando nós temos emoções desagradáveis, como raiva, ansiedade, tristeza, a gente começa a prestar atenção naquela emoção. O que ela quer nos dizer? Alguma coisa ali está descalibrando o nosso termômetro, nossa homeostase. Primeiro, a gente pode entender que a emoção é normal. Então a gente aceita, a gente expressa, a gente valida aquela experiência, associa emoções a necessidades e valores e aprende com a situação. Quando nós procuramos nos esquivar daquela emoção, nós fazemos dissociação, compulsão alimentar, consumimos mais bebidas, drogas, entorpecimento. Isso gera uma perda de controle e em longa duração alimenta estratégias como a ruminação, a preocupação, e evita situações que evocam emoções e culpa os outros. Já quando e isso gera, então, a emoção ela é vista como problemática. Quando a gente dá atenção e faz interpretações negativas, como culpa, falta de consenso com outros, visão simplista, incompreensível, não pode aceitar a emoção, excessivamente racional, então a situação é vista como problemática, gera perda de controle, a ruminação e aí mais interpretações negativas. Então, na relação com as emoções, principalmente as desagradáveis, que são mais difíceis de controlar, é importante entender aquela emoção como sendo normal, como sendo parte do nosso universo afetivo e tentar adotar estratégias que vão fazer com que a gente passe por essas emoções assim como ondas que vão e vêm e que nos trazem informações, mas que elas podem seguir o seu curso normal. E nesse vídeo nós aprendemos sobre o reflexo condicionado, comportamento respondente, enfim, ou condicionamento pavloviano. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir, compartilhe-o com outros colegas, inscreva-se no canal. E se tem dúvidas sobre o conteúdo, porque os termos são difíceis de compreender ou precisa de exemplos, deixa aqui nos comentários que eu e outros colegas que estiverem assistindo o vídeo também poderão te ajudar. Nos vemos no próximo vídeo. Até breve. Tchau, tchau!